Você já quis sair correndo de tanta vergonha? Aquele sentimento que, puxa, parece que você quer enterrar sua cabeça dentro da terra e não olhar mais pra ninguém ou ficar fechado num quarto e esperar tudo aquilo passar? Hoje é o nosso tema aqui do Mente Pro. Vergonha. Quem nunca sentiu, quem nunca tentou de alguma forma se esquivar disso? Meu nome é Yuri Buzin, eu sou psicólogo, mestre e doutor em neurociência cognitiva, e hoje no Mente Pro eu recebi aqui a grande e ilustre convidada aqui, que também trabalha no grupo Yuri Buzin, a Isabela Salgado, que ela também é psicóloga, ela é formada em terapia cognitiva comportamental, e ela veio bater um papo com a gente sobre esse tema. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, estou muito feliz aqui de poder falar desse tema. Sou Isabela Salgado, psicóloga clínica, tenho formação em terapia cognitiva comportamental, especialização em avaliação psicológica e estou em formação em terapia do esquema. Sim, é um prazer. E isso é um tema legal da gente bater um papo depois, né? Que é terapia do esquema, que todo mundo fala, que é um tema que aqui no Brasil a gente ainda não tem tanta proliferação, mas tem conseguido bater bastante papo sobre isso. Eu acho que vai ser legal também no próximo podcast. Mas vamos começar do básico, sempre no podcast. O que é vergonha? O que é esse sentimento? De onde ele vem? Como é que funciona? Eu tenho até uma pergunta pra gente tentar responder ao longo de todo o podcast, que eu não falei antes, literalmente, pra gente ir batendo um papo, que qual é a diferença entre vergonha e humilhação? São sentimentos muito presentes no nosso dia a dia, e eu acho que é um ponto super crucial pra gente bater no papo. Mas vamos começar falando o que é vergonha? Então, vergonha é uma emoção, eu costumo dizer que é uma emoção que dá aquela sensação de dor emocional mesmo, que é uma emoção super complexa, difícil de sentir. Então é aquela, eu costumo dizer assim, para a pessoa identificar, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade de entender assim, peraí, né? Que emoção que é essa que eu tô sentindo? Então é literalmente aquela vontade de enfiar a cabeça no buraco, sumir, então seja por uma situação embaraçosa, ou errou uma palavra, ou falou alguma coisa mais inadequada. Ou veio participar de um podcast. Exatamente, nada como começar, né, sentindo vergonha para falar de vergonha. Totalmente. Mas isso é uma coisa que todo mundo passa e a gente tem uma idealização, né, que ninguém passa. Que só eu tô passando, né? Que tá todo mundo me olhando, que tá todo mundo me julgando de alguma forma. E acho que vem muito daí, né? Que é um sentimento muito de julgamento, de medo, né? O que tu acha, Isa? Concordo. Acho que tem muita relação, né, com o medo da rejeição, que é algo que a gente depois pode começar também a entrar aqui. A vergonha é uma emoção que ela é muito orientada para o outro e tem muita relação com o autoconceito, com a autoimagem, então um medo ali da desvalorização social, então ela vem nesse lugar, né, de preocupação com o que os outros estão pensando de mim, ou se eu fiz alguma coisa inadequada, então tem total relação mesmo com essa vergonha, com essa emoção relacionada e orientada para as outras pessoas. Sim, total, né, e aí quando a gente para pra pensar aqui que da onde vem isso, né, você acha que vem muito do impacto que a gente tem cada vez mais hoje nas redes sociais, por exemplo, ou de uma situação que a gente não teve uma autoestima tão bem trabalhada ao longo do tempo, ou talvez a gente não se conhecer direito, não entender a nossa própria autenticidade? Então, eu acho que basicamente vem a vergonha de várias perspectivas. A gente pode começar pensando na cultura. Por exemplo, em sociedades mais orientais, às vezes mostrar uma emoção mais, por exemplo, de alegria, ser muito feliz, igual a gente é aqui, né, brasileira, muito assim, então lá não é bem visto, já é motivo para ser vergonha, sentir vergonha. Nesses casos, quando você demonstra demais emoção, de felicidade, é mais expansivo. Aqui não, aqui no Brasil já é mais adequado, bem visto, digamos assim. Então, quando você ultrapassa essa questão cultural, é bem fácil de você sentir vergonha. Acho que outra questão também, ambiental e, às vezes, familiar, a gente pode pensar ali, por exemplo, crianças no desenvolvimento que tiveram pais punitivos, perfeccionistas. Então, vamos pensar numa criança que fez um desenho e foi mostrar para o pai ou para a mãe, e aí foi reprimido ali, dizendo, olha a bagunça que você fez, ao invés de sentir validação. Então é muito fácil essas pessoas que tiveram muito um ambiente hostil, seja familiar, ou seja na escola, qualquer tipo de repressão, assim, eles terem mais acesso a essa emoção de vergonha. Sim, e eu acho que é uma emoção que ela permeia toda a sociedade, a vergonha, e as pessoas elas não param para olhar qual é a realidade por trás dela, né?
que é a emoção real de medo, de julgamento, de não ser aceito de alguma forma, de alguém vir realmente vir e criticar você. E isso entra até num fator, né, que como é que a gente vai fazer para que esse pensamento sobre si comece a ter uma transição de autoconfiança? Como é que a gente vai pivotar esse pensamento, sendo que a gente tem tanta vergonha da exposição que a gente não tem a prova real ali que está tudo bem muitas vezes, porque boa parte das vergonhas muitas vezes são fantasiosas. Elas são idealizações do que poderia vir a acontecer, mas não essencialmente o que aconteceu, porque a partir do momento que aconteceu certas coisas, realmente pode dar um sentimento de vergonha, pode sim ter um sentimento de humilhação, mas boa parte das vezes a gente nem se coloca em situações das quais podem ser vergonhosas. Só que aí a gente sofre um monte. Acho que o que a gente mais vê, por exemplo, hoje, puxa, eu queria gravar um vídeo, eu tenho vergonha. Preciso me expor na internet, mas as pessoas vão me julgar. Puxa, tô com vergonha de chegar numa menina, tô com vergonha de conversar com fulano, ou na entrevista de emprego. Então são coisas, né, que a gente vai criando fantasias e pequenos monstros dentro da gente, que faz com que a gente paralise. E essa paralisia vem muito, obviamente, de uma emoção focal, que é o medo, né? Uma emoção primária ali que vai se desenvolvendo até um sentimento muito forte de vergonha, que é essa interpretação do que está acontecendo. E acho que aquela roda das emoções, ela mostra muito bem essas evoluções de todas as nossas emoções, ali desde umas mais básicas, né, até emoções muito mais complexas, né, porque elas são atribuições de valores, né, que transformam em sentimentos, né, que até para contextualizar para as pessoas de uma forma bem simples, a emoção é aquilo que todo mundo sente, né, mas o sentimento, né, é aquilo que a gente vai de atribuição de valores em cima daquilo que a gente foi vivendo, daquilo que a gente vê, então a gente vai sentindo aquilo de forma diferente. Então o que é alegria para um não necessariamente é alegria para o outro. O medo é a mesma coisa, né? E a vergonha ela entra muito nessa atribuição de valores que a gente vai construindo ao longo do tempo, que alguém vai nos julgar, que alguém vai nos criticar, que aquilo não vai ser bom, uma busca excessiva por uma perfeição, que eu acho que é uma coisa muito forte na nossa cultura, né? Onde eu tenho que ser perfeito, as redes sociais vão reforçando muito isso também, que a gente tem que viver essa idealização perfeita, da família perfeita, do corpo perfeito, do trabalho perfeito, da rotina perfeita. Então a gente não tá dentro dessa perfeição, então nos dá vergonha, literalmente, de ir lá e se expor na internet ou fazer alguma coisa, porque alguém vai falar, mas você não é perfeito. Como se a maioria das pessoas não tivessem preocupadas essencialmente com o seu próprio eu. Isso é muito contraditório, porque a boa parte delas está preocupada com o seu próprio eu do que com o próximo. Então esse julgamento muitas vezes nem está acontecendo, mas a gente idealiza literalmente que aquilo vai acontecer e todo mundo vai falar um monte de coisa e aquilo acabará com o nosso eu. Então isso é uma coisa muito intrigante da vergonha, do sentimento de humilhação, desse medo muito intrínseco que a gente tem. E eu também acho que vem muito da instituição onde tudo é perfeito, onde não há possibilidade de um erro, onde a tentativa já é errada, muitas vezes é interpretada como errada, que o que é certo é só o sucesso. Mas, a bem da realidade, se a gente for olhar, o maior ponto de construção de vida é a tentativa, não é essencialmente o sucesso. Mas é a tentativa de você estar sempre construindo de uma forma diferente, se comportando de uma forma diferente, fazendo uma coisa de forma diferente, para que você uma hora ou outra tenha algum sucesso, ou para que uma hora ou outra você chegue onde você quer. Então isso é muito bacana de começar a ver o comportamento como um todo, quais são as emoções, e até uma coisa do método PRO, que é esse raio-x, entendimento também das emoções e tal. E aí a gente começa a ver, putz, o que tá acontecendo com aquele cara, né? Aquele cara tá com vergonha, mas vergonha do quê? Vergonha de ser julgado. Então tá, o que é esse julgamento pra ele, né? E acho que é muito legal esse ponto que você tocou, né, Isa? Que é assim, cara, se a gente vem de uma criação ou uma cultura, que são os nossos valores, aonde não se pode certas coisas, é natural com que a gente comece a sentir mais vergonha. Mas tem um detalhe, Isa, isso eu acho que é super bacana a gente parar para bater um papo também, que às vezes a gente passa uma situação A, que é a de vergonha, mas a gente prolifera esse mesmo pensamento para a situação B, C, D e E. Então muitas vezes as variáveis vão mudando, mas o nosso comportamento e o nosso pensamento não. Então a gente acaba interpretando que tudo vai nos dar vergonha e a gente vai entrando no movimento cascata, assim, literalmente, né? Que é o que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, por exemplo. As pessoas se exporem na internet, ou contarem alguma coisa, ou falarem alguma coisa, né? O que tu acha, Isa? E aí, tem um estudo, Yuri, muito legal, que mostra essa diferenciação da culpa e da vergonha, que são com presidiários nos Estados Unidos. E eles mostraram o seguinte: presidiários que sentiam mais culpa, eles tinham menos chance de reincidir no crime, enquanto
os presidiários que se identificavam com vergonha tinha um aumento, né, de voltar ali para essa vida, para o crime. Então é como se a pessoa pudesse corrigir o erro, enquanto a vergonha é uma identificação do eu com esse erro. Então esse erro é irreparável. Animal isso, né? Porque a gente acaba tendo bastante vergonha e não corrigindo realmente os comportamentos. A gente não corrige a forma, né? Mas quando a gente se sente culpado, a gente tem a tendência de... e até mesmo usando aquelas analogias simplistas, que eu gosto muito, né? Se eu sinto culpado de comer o doce, né? De alguma coisa do gênero, que eu tô quebrando a dieta, então a tendência é eu falar, pô, se eu tô percebendo isso, eu quero mudar, né? Mas se eu fico com vergonha, muitas vezes a prisão do medo é tão forte que eu já me identifico com aquilo, eu sou assim, acabou, né? E não é bem assim, porque também traz uma dor. E uma dor intensa, né? Ela pode nos impedir muito fortemente de realizações novas. Porque a vergonha, ela tem muito esse aspecto. Eu vejo muito aqui no consultório, muitas vezes, e em papos das pessoas, né? Poxa, por que você não vai na academia, por exemplo? Não, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, não sei, as pessoas vão ficar me olhando, não. Não, mas por que as pessoas vão ficar te olhando, né? Como é que tá, né? Tipo, por que as pessoas vão ficar te olhando? Ou quando eu vou entrar no novo trabalho, vai todo mundo me olhar, né? Vai todo mundo me julgar. Não, tá todo mundo preocupado com o próprio eu, literalmente, né? Sim. E você vai ser impedido por essa vergonha de você iniciar uma nova coisa, né? Ou conversar com alguém diferente, ou se expor a algo que você realmente quer. Isso é uma pergunta muito forte para todo mundo, né? O quanto a tua vergonha, o teu medo de um julgamento está te bloqueando prosseguir a tua própria vida, ou ir até onde você quer, né? Ou entrar numa loja, né? Perguntar alguma coisa, falar um não, falar um sim. O quanto essa característica acaba tendo tantos pormenores ali na vida que acabam te impedindo de viver muitas vezes. E esse ato da vergonha, acho que é legal a gente diferenciar também. Tem, acho que, dois grandes momentos que a gente está falando em conjunto, mas é legal a gente diferenciar. Porque tem uma vergonha da previsibilidade de algo, então eu estou prevendo algo, então eu tenho esse tipo de vergonha e sentimento futuro, mas também tem esse sentimento do que já aconteceu, né? Que é um sentimento do passado. Então eu tenho vergonha do que aconteceu naquela sala de aula, ou eu tenho ali uma culpa de certas coisas que já aconteceram. Então são dois grandes momentos que têm que ser trabalhados independentes, muitas vezes, porque quando misturados é aquilo que a gente sempre faz ao longo da vida, né? A gente vive entre tempos e não vive o hoje. Então, quando a gente fica entre tempos, a gente muitas vezes não faz nada, né? A gente não consegue fazer nada. A gente fica remoendo alguma coisa ou sofrendo pelo futuro. Se a gente diferencia um pouco isso, né? Vai facilitando um pouco para os ouvintes, para as pessoas, fazerem intervenções de forma diferente, né? Que é realmente, ok, como é que eu vou ressignificar algumas coisas do meu passado e vou deixar para trás, porque mudar eu não consigo, adoraria ter poderzinho de mudar passado, mas não tem. Mas eu consigo mudar futuro, né? O futuro eu consigo modelar de forma diferente, eu consigo fazer de forma diferente tudo, inclusive vencer todas essas barreiras que a vergonha me impõe. Que eu acho que dá até pra gente dar exemplos, né, de várias situações que são cotidianas que nos dão vergonha, né? Que é ir na academia, gravar um vídeo, conversar com alguém, falar que ama alguém, que são atitudes que nos promovem também um risco. E o risco envolve uma perda, o risco envolve algum sofrimento, muitas vezes, mas também envolve um sucesso. E a gente fica com vergonha dessa exposição, né? Então eu acho muito massa isso, porque essa diferença entre tempos, ela nos ajuda também a ter clareza. Então, legal isso que você está falando, Yuri, que a gente pode pensar um comportamento compensatório, que eu vejo muito também quem sente muita vergonha, que é a ruminação. E a ruminação, ela está muito ligada com esse remorso, né? Podemos dizer assim, que é essa culpa e também essa vergonha do passado. Então, a pessoa começa a desenvolver uma autoconsciência muito exagerada. Ela fica se observando tanto com os erros do presente, condicionado também com as crenças que ela vai desenvolvendo, ou seja, sou inadequado, não deveria ter errado daquela forma, não deveria ter feito aquilo, e revivendo aquela cena do que aconteceu, quanto aconteceu previamente, digamos assim, alguma coisa que seja mais no presente, ou algum erro que ela cometeu há muito tempo atrás. Então, essa autoconsciência mais excessiva, ela vem junto com essa ruminação que traz muito sofrimento para a pessoa. Porque aí começa a ter vários pensamentos intrusivos e a pessoa começa a entrar nesse ciclo. E com dificuldade de sair. Pois é, para todo mundo entender o que são pensamentos intrusivos. A gente usa muito esses jargões, né? Pensamento intrusivo, que é bem psicologuês, né? O que você acha? Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que são pensamentos
intrusivos? A gente pode dizer que são pensamentos automáticos, que também vem muito da psicologia, difícil de identificar, mas são pensamentos que estão vindo de uma forma muito recorrente, que trazem muito sofrimento. Então, por exemplo, a pessoa está num momento que ela está fazendo algo bem automático, escovando os dentes, por exemplo, e pensando de uma forma muito intensa. Vamos pegar esse exemplo da vergonha. Então, a pessoa está pensando em um erro ou algo que ela vai fazer também, né? Pode ser condicionado ao futuro, sei lá, vou gravar um podcast. Então, ela fica previamente sofrendo com os erros que ela pode vir a cometer. Ou algo também condicionado a esse remorso que a gente falou, que foi algum erro do passado. Então, esses pensamentos ficam vindo ali como se fosse... Vai parecer algo meio estranho, mas como se fossem vozes, né? Digamos ali para ela, você não deveria ter feito isso, como se fossem vozes acusatórias. Ou até imagens. Imagens, né, que ela revive ali daquela situação. Sim. É como se, até eu gosto de usar esse exemplo aqui no consultório, esses pensamentos intrusivos, é que nem aquela música que a gente ouve que é viral, que do nada você tá pensando naquela música maldita, aí você fala, meu Deus, aí eu não quero pensar nisso, mas ela tá lá, porque a gente é tão automatizado o processo que a gente não consegue ter tanto controle muitas vezes, né? E no caso da vergonha e outros sentimentos e emoções, é pro lado negativo, né? É pro lado negativo, porque a gente... Infelizmente, a gente não consegue direcionar 100% das coisas, né? Mas também é importante a gente entender e interpretar tudo aquilo. O que aquilo significa pra gente. Então, esse processo da interpretação nos ajuda também a controlar melhor a direção do nosso pensamento. E principalmente o que a gente vai fazer com isso, né? Porque o pensamento é uma coisa, né? O sentimento é outra, o comportamento é outra. Então, como é que a gente vai unir todo esse processo que faz a nosso bem-estar, literalmente, né? Como é que a gente vence essas situações e faz toda uma sincronicidade entre toda essa roda, porque tudo um impacta o outro, né? Não é que é uma coisa única e exclusiva, não. Vamos falar de pensamento, é isso daqui. Vamos falar de emoções, é isso daqui. Vamos falar de comportamento, é isso daqui. Não, uma coisa impacta na outra, literalmente, e é por isso que é difícil a gente ter, muitas vezes, essa autoconsciência, porque a gente não percebe as coisas de forma, muitas vezes, clara, e também não consegue se perguntar, né? O que realmente está por trás desta minha emoção? O que ela está dizendo para mim? Né? E o que eu quero com isso tudo? E acho que eu sempre, aqui dentro do nosso grupo, eu sempre falo muito isso, né? Mas quem que você quer ser, né? E essa é uma pergunta muito norteadora, né? Porque se eu quero ser a pessoa XPTO, eu vou ter que vencer esses sentimentos de vergonha, esses sentimentos de medo, todo esse processo eu vou ter que vencer. Mas para isso eu tenho que ter muita clareza do norte. Porque sempre esse norte fica um pouco mais difícil, porque a gente fica mais perdido no tabuleiro da vida. Então a gente vai ficar à mercê daquilo que a vida nos apresenta. E não que a vida não nos apresente coisas, ela sempre irá apresentar, porque a gente não controla. Mas, de alguma forma, a gente tem que entender o que eu quero para o meu eu, né? Quem que eu quero ser, porque aí a interpretação, a interação com o mundo vai se tornando cada vez melhor, trazendo bem-estar e me guiando, literalmente, né? Para onde eu quero ir, né? Literalmente. Senão eu vou estar indo sem entender meu eu, sem entender o que está acontecendo, aí eu vou ficando com vergonha, aí fica aquela bagunça interna. E, interessantemente, né? Quando a gente sente vergonha, a gente prolifera um pouco esse pensamento e comportamento para a vida, né? A gente acaba tendo perdas enormes, né? E aí também vem um outro lado, que é o lado, puxa, eu deveria ter feito certas coisas. Né? E aí vira um inferno na Terra, né? Porque aí vem, eu deveria, que é o que você tá falando do ruminar, né? Aí eu fico lá ruminando eternamente aquilo ali, né? Eu deveria ter tomado aquela atitude, ou não deveria ter feito, realmente na vergonha vem, eu não deveria ter feito aquilo, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Tá? Até. Que gera um alívio, né? Assim, a princípio. Sim, gera. Que traz, assim, primeiramente, esse alívio, mas depois reforça também esse ciclo, porque aí a pessoa, ufa, me livrei, por exemplo, vou pegar de novo o podcast. Ou falar em público, que é um medo que aparece muito na clínica. Sim. Então a pessoa sente primeiro esse alívio de ter esquivado desse desconforto de sentir a vergonha, mas depois vem essa sensação e esses pensamentos, poxa, eu deveria, seria legal se eu conseguisse, mas reforça uma crença de inadequação, que ela não consegue. Sim, que ela não consegue. Pegando aquele exemplozinho do doce, né? Então, por exemplo, assim, a culpa, eu acabei errando, comi o doce que eu não deveria comer, né? A gente vê muito isso também. Mas o erro não vou continuar, porque eu não sou capaz, porque eu sempre vou dar essas
escapadas, esses deslizes, então é melhor que eu não continue. Então paralisa muito, é muito paralisante a vergonha. Sim, aí entra realmente nessas crenças, né? E essas crenças as pessoas vão cristalizando, isso é muito intrigante. Ela vai cristalizando uma crença como se ela fosse imutável, né? Vira aquela brincadeira, não, porque cachorro velho não aprende truque novo, eu não vou mudar nunca, essas coisas, eu não consigo mudar. Não, mas peraí, né? Por que você não consegue, né? Acho que a cristalização e a falta de crédito a si mesmo é tão grande que impõe essa crença de não mudança. E é bem pelo contrário, todo mundo consegue mudar as coisas. O que a gente não consegue são coisas físicas, muitas vezes, né? Eu não consigo ter, sei lá, 5 centímetros a mais, adoraria, mas não tenho. Então eu vou ter que interagir com isso de uma forma diferente. Boa parte das questões emocionais a gente vai modelando de forma diferente. Só que para isso envolve um desgaste. Para isso envolve a gente ter vulnerabilidade. Para isso envolve, literalmente, eu ter a coragem de falar para mim mesmo que eu quero mudar, eu vou sofrer um pouco nesse processo, eu vou ter a força suficiente para chegar onde eu quero, mas vai doer. Não tem jeito, vai doer um pouquinho, porque eu estou acostumado com o caminho A ou com o caminho B. Então eu vou forçar, né, esse pensamento no começo, eu vou trocar um pouquinho o comportamento no final ali, que é uma atitude mais clara, né? Uma ação. Isso é muito legal, porque as pessoas cristalizam muito todos os pensamentos e comportamentos. E aí parece que o mundo só tem aquela perspectiva. Mas não é só isso, né? Porque se tem outras milhões de pessoas que têm milhões de perspectivas, por que que só eu não vou conseguir ver outras perspectivas, né? Que é a idealização que Exato. só o eu é assim. Mas não é, né? Costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: qual o desconforto que você prefere? Uhum. Porque vai ser desconfortável de qualquer jeito. Então, você pode esquivar, a princípio, sentir esse alívio que a gente falou, só que depois vai vir a culpa, essa sensação de inadequação, né, esses pensamentos, ou o desconforto de você se expor, né, gradativamente aos seus objetivos. Eu digo que a gente sempre tem uma bússolazinha interna, a gente vai aproximando ali daquilo que é muito importante para nós, a gente vai vibrando. Então, assim, às vezes vem esse tremor, essa dificuldade, tudo aquilo que a gente sente no corpo da vergonha, uma dor no estômago, coração acelerado. Então, se expor vai doer, mas talvez, né, seja essa reparação também das suas crenças, do tipo, eu não consigo, eu sou inadequado. Uhum. Então, assim, qual desconforto você escolhe? Sim, uma ótima pergunta para todos os ouvintes escreverem ali e fazer essa reflexão, que eu acho que já vem até uma parte de intervenção. E até para a gente trocar um pouco, né, Isa? Que eu vi que você postou ali no seu Instagram, por exemplo, pô, e aí galera, o que vocês têm vergonha tal, e etc. E a galera tudo respondendo ali. Cara, o que a galera tem vergonha pra gente ajudar elas ali? Que eu vi que tinha um monte de respostas. Eu falei, nossa, quantas coisas! A primeira que mais apareceu foi gravar stories. Gravar stories. Gravar stories e falar em público. Acho que foi assim, o recorde. Teve outra que me chamou muita atenção e não foi assim, foram várias pessoas que responderam essa, chegar em um lugar sozinha ou sentar para comer em um lugar sozinha. Isso me chamou muita atenção. Ir no cinema, né? Ou fazer alguma coisa assim. E aí, de novo, tem essa, muito condicionada a essa vergonha, que, como eu disse, é a orientação para o outro. Para a gente sentir vergonha, a gente não precisa ter fisicamente a presença de uma pessoa, mas basta uma interpretação, que aqui a gente pode pensar nas distorções cognitivas que a gente vai tendo em relação às nossas crenças. E uma delas, por exemplo, para quem está ouvindo e não sabe o que é uma distorção cognitiva, é uma forma distorcida da gente entender o mundo, ou as pessoas, ou a nós mesmos. Então, por exemplo, leitura mental. Eu acho que eu sei o que o outro está pensando. Então, por exemplo, aquela, nossa, o Yuri tá com raiva de mim. E aí, assim, eu tenho certeza que começa. E aí você, às vezes, está pensando, preocupado com alguma outra coisa que você tem que fazer mais tarde, mas eu vejo de uma forma distorcida. Então, olha só, que interessante. O falar em público, gravar stories, chegar num lugar sozinho, tá tudo condicionado, às vezes até com essa distorção. Claro, com as crenças que já vêm antes desses pensamentos distorcidos, mas com essa leitura mental de vão me achar inadequado, o que vão pensar quando eu estiver almoçando, jantando sozinho, ou ir ao cinema sozinho. Isso tá também, é muito individual. Então, assim, às vezes a pessoa, vão me achar solitário, ou algo do tipo. Sim. É muito individual essa interpretação. Mas tem uma interpretação
que a pessoa está fazendo para ter essa distorção. E olha que coisa, né? Só uma curiosidade. Quando eu comecei a gravar, nossa senhora, era muito difícil. Era muito difícil. Nossa senhora. Eu batia papos com outras pessoas, com amigos e tal. Eu falava, meu Deus, como é que as pessoas fazem e tal. E esse era um grande amigo meu. Lembro até onde eu tava com ele. Ele falou assim, meu, ele sai gravando. Liga o foda-se, né? Tipo, ele falou assim, dane-se, né? Aí eu falei assim, não, mas não é possível, tal, não, mas eu tenho que falar perfeito, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, tal, 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 tal. Porque eu tava exatamente nesse local. Eu tava exatamente ali onde existia o julgamento. E aí foi todo um processo, obviamente, de enfrentamento, onde aos poucos eu falei, bom, vou gravar, tal, a primeira vez foi horrível, a segunda vez foi menos horrível. E aí hoje é muito mais natural, né? Hoje é muito mais tranquilo gravar, porque foi esse dessensibilizando aquilo, criando novas crenças sobre aquilo, né? Criando diferentes formas de me expor ali, até a hora que eu fui entendendo e compreendendo como ter aquela relação melhor com o outro via a internet, por exemplo, né? Ou com uma palestra, porque isso também agrega ao outro. E a gente tem esse receio, porque aí o receio vai crescendo, né? Isso é muito intrigante. Quando o receio vai crescendo, o meio vai crescendo, parece que as palavras fogem literalmente na nossa cabeça. E aí tudo que a gente sabe de cor e salteado, que se a gente estivesse conversando com outra pessoa, a gente daria uma aula. Mas na hora de gravar um vídeo de 30 segundos, parece que tudo sobe na cabeça e isso é um efeito, literalmente, do branco, que acontece pelo nervosismo, realmente, que é onde você perde total noção daquilo ali. E uma tática que eu usava muito no começo, né, porque eu usava demais, né, demais, que eu gravava e fingia que tinha alguém atrás, né, literalmente, né, fingia que tinha alguém atrás para eu gravar falando com a pessoa, né, porque era muito mais fácil para o Yuri ter essa sensação Legal. de falar com alguém, né, então eu imaginava que tinha alguém ali atrás. Pô, às vezes até punha alguém atrás e falava assim, fica aí atrás e eu vou falar pra você tudo isso, para que eu tivesse mais facilidade de falar com a câmera, né? Que é um grande medo, né? E acho que as pessoas, e até brincando um pouco nessa questão dos stories e tudo mais, as pessoas têm essa vergonha ali da exposição nas redes sociais, mas eu acho que elas também têm que se perguntar o que elas querem dali. Perfeito. O que elas estão pretendendo com aquilo. Que acho que tem algumas coisas por trás também. Eu vou usar um exemplo mais claro, que é assim, eu quero vender na internet. Sim. Será que eu acredito na venda? Eu acho que vem um ponto, às vezes, um pouco antes, né? Será que eu me sinto bem vendendo? Será que tá de acordo? Será que eu acredito naquilo ali? Porque às vezes quando a gente vai vender alguma coisa, a gente já por natureza, antes da exposição da internet, a gente já não tá sentindo bem com aquilo. A gente, putz, eu não gosto de vender, eu não sei vender, e aí começa a entrar milhões de crenças, né? E aí eu acrescento ainda uma pitada de pimenta, literalmente, que é a exposição dos vídeos, né? Então tem algumas coisas que eu acho que antes da exposição de uma gravação, dos stories e coisas do gênero, a gente tem que começar a pensar, né? O que vem ali atrás que também já começa a me impedir? Porque, por exemplo, quando eu começo a pensar, putz, eu estou agregando muitas pessoas, eu estou ensinando as pessoas, eu estou tentando mudar a vida das pessoas, estou tentando levar informação para as pessoas de qualidade, que as pessoas possam aplicar, que elas entendam um conceito, que realmente eu estou fazendo bem para a humanidade, me facilita 10 vezes mais, né? Porque eu acredito nisso, então mais facilmente eu vou levar essa informação para as pessoas. Mas se eu acreditasse que todo o inverso, aí ia ser muito mais difícil. Até uma síndrome de impostor ali, muitas vezes, que as pessoas têm, né? Não tem essa visão de si mesma, né? Então, esses stories, gravação, coisas do gênero, dá muito medo nisso. Mas tem coisas por trás, né, também. Será que eu tô tão seguro do meu conhecimento? Por que não estaria? Você faz isso há 10 anos, às vezes, você faz isso há 20 anos. Por que você não estaria segura do seu conhecimento? Como é que eu vou desenvolver uma fala mais assertiva, né? Que tu, não, mas eu tenho que gravar ser assertivo e tal. E aí começam tantas perguntas, mas tem coisas por trás, às vezes, que são muito mais valiosas, que vão estimular o comportamento da gravação e facilitar a exposição muitas vezes. Porque aí a gente vai ter um propósito também, né? Que é um outro ponto E é fundamental, né? legal essa coisa do propósito, né? Porque assim, quando a gente pensa nesse propósito, é muito condicionado ao que você vai gerar, a mensagem que você quer passar. Então, se você tem essa autoconsciência voltada para você, assim, deixa eu ver como que eu tô falando, como que eu tô me comportando, não dá tempo de você se preocupar com essa mensagem. Então, você quer passar uma mensagem de valor ou algum ensinamento que vai impactar vidas. Se você tá muito voltado para você, você perde essa conexão. Uhum. Não dá tempo de conectar. Então, assim, entender esse propósito
do porquê que você tá fazendo aquilo. Identificar também, sei que é muito difícil, tá? A gente faz muito isso em terapia, que é identificar as suas interpretações, o que que você tá pensando daquilo. Porque, como eu disse, é muito individual. Às vezes a pessoa coloca um stories e fala, estão me achando péssimo, ou tá preocupada com o jeito que ela falou, não dá tempo dela preocupar, assim, de passar realmente a mensagem, porque ela vai perdendo um pouco dessa autenticidade. Sim, perde um bocado, porque ela tá mais preocupada às vezes com o outro e com o resultado. E aí Exato. ela não tá preocupada em passar a realidade para as pessoas. Isso eu vejo bastante, principalmente que às vezes a gente conhece as pessoas, e até eu mesmo no começo era assim, estava vendo os vídeos meus antigos do YouTube, e eu falei, nossa, como era diferente e tal. E a gente tava preocupado com certas coisas, né, etc. Mas aí não tem nem a naturalidade, a autenticidade ali, né? Porque tá tão preocupado em passar uma coisa que não é. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Robótico, Etc. né? Posto isso, posto aquilo e tal. E quando você conhece a pessoa fora, você fala, nossa senhora, mas como você é diferente, porque é até a mesma forma de interpretação, como se eu tivesse que ser um ator literalmente ali dentro e não me apresentar, né? Apresentar o que é o meu eu, literalmente, né? E as pessoas têm muito essa questão do julgamento. Eu até brincava muito com putz, é um cara que virou youtuber e tal, enfim. E ele me falou assim, nossa, eu recebi o meu primeiro dislike. Ele ficou muito chateado quando ele recebeu o primeiro Olha dislike só. dele. Eu falei, nossa, mas por que você tá tão chateado, né? Aí ele, não, porque, puxa, alguém não gostou, né? Alguém me criticou e tal. Eu falei, não, isso faz parte da vida. Mas tem um lado interessante. Você está conseguindo atingir tantas pessoas que até mesmo as pessoas que você não quer. Então tem um lado interessante. Você está conseguindo passar muito fortemente sua mensagem. Então tá chegando muito longe, cara. Então é natural que você vai pegar pessoas das quais não fazem sentido pro teu eu nesse atual momento. E se ela não gostou, faz parte da vida, né? A gente não tá aqui para agradar tudo e a todos. E acho que essa é uma diferenciação muito grandiosa do eu e do outro, né? Acho que isso tinha que ser um podcast, eu quero muito gravar esse podcast da diferenciação do que sou eu e do que é o outro, do que é a minha Exato. responsabilidade, do que é a responsabilidade do outro, cara, que é um tema magnífico, né? Mas essas interpretações são legais. Que aí você começa a entender que não necessariamente o dislike ou o like é o que te forja. Ele não é o que te forja, ele é só uma coisa externa. O que te forja é muito interno. Então é ali que mora Exato. realmente as coisas, né? E aí a gente volta para a vergonha que se você tem muita clareza do seu eu, se você tem muita ah, clareza dos seus Um valores. porquê forte, né, Yuri? Um porquê forte também. Uhum. Por que forte? Qual que é o motivo? Porque assim, por que que eu tô fazendo isso? Se você tem essa autoconsciência nesse sentido, só que de uma forma mais saudável, é um autoconhecimento, vai, Uhum. fica melhor de dar esse nome. Um autoconhecimento do porquê que você tá fazendo isso, faz o que Uhum. faz, é mais fácil você trazer um pouco mais do seu foco atencional para esse ponto positivo, né, do que o dislike, digamos assim. Sim. Então, vamos supor, você tem 200 gostei, 200 likes, mas tem um dislike. Então, a gente tem a tendência de focar no negativo. Sim. Mas é muito legal, se você tem entende muito bem o seu porquê do que você faz, fica mais fácil Sim. também Fica de 1000 vezes mais fácil a contornar execução e do o argumento. comportamento. 1000 Eu vezes. costumo dizer assim que tudo que a gente vai fazer, é claro que é difícil. Para mim, hoje também gravar um podcast ainda é desconfortável. Mas se a gente começa a. É uma dica, né, que eu até uso comigo. Assim, Isabela, você não está indo para um campeonato da sua vida. Depois vai ter outro. Então, entende como um treino. Uhum. Qualquer coisa que você for fazer, faça como se fosse um treino. Depois vai ter um outro campeonato, e depois vai ter umas Olimpíadas, e assim é a vida, Sim. né? Assim, pra gente ir evoluindo. Então, se você se leva menos a sério, também fica um pouco mais fácil, fica mais leve, digamos assim. Sim, se a gente não se preocupa Entenda o com a que você faz como um perfeição, treino. nessa edição a vida se torna muito mais leve, muito mais tranquila, porque não existe a perfeição. E isso não vai conseguir chegar nunca. Então, quanto mais a gente interpreta que a gente tem que tentar eternamente, e não necessariamente buscar o 1%, né? Só o 1%, mas a gente está sempre em tentativa, está sempre se comportando, está sempre construindo, a gente vai Sempre norteando a vida de evoluindo. uma forma muito mais saudável e a gente vai se auto-reforçando, porque hoje você fez esse podcast, daqui a um tempo você vai voltar de novo com outro tema, aí vai ser muito mais tranquilo, aí no próximo vai ser cada vez mais suave, mais tranquilo. E realmente a vida ela não é um tiro único, né? E às vezes a gente tem muita essa idealização, que a vida é um tiro único, eu tenho que acertar sempre. Não é tão fácil assim, né? A vida são 200 milhões de tiros, né? Literalmente, e a gente vai se amadurecendo, trocando nossas perspectivas e tal. Então a gente vai trocando também nossas decisões ao longo do tempo, que até é tema de outro podcast. Quem quiser depois assiste o outro podcast sobre decisões.
Porque a gente vai trocando ao longo da vida as coisas e as decisões, elas não são imutáveis, né? A gente vai mudando ao longo do tempo, então quer dizer que as nossas decisões vão mudando, que as nossas interpretações vão mudando, e aquilo que nos fazia sentir muita vergonha, o que nos fez sentir muita vergonha, a gente também pratica um perdão, muitas vezes, se foi alguma coisa que a gente fez, a gente entende de forma diferente. Se a gente lembrar, né, adoro esse exemplo, né, mas lembra de você adolescente, com certeza você fez alguma coisa que hoje você tem vergonha. Mas você era um adolescente, então tá tudo bem. Né? E naquela época, muitas vezes, a gente achou que era o fim do mundo aquilo ali, né? A gente via o mundo como uma coisa pequenina ali, e o mundo é muito maior. Então a gente vai trocando ao longo da vida. E se a gente vê que, e até bem filosoficamente falando, que a vida ela é tão gigantesca que um momento é um sopro. Então ela não vai ser aquilo ali que vai determinar essencialmente o seu eu. Mas se você for lá e der um zoom in naquilo, aquilo vai virar um dragão gigantesco e vai comer você. E quanto mais você alimenta, ele vai mais mordendo. E ele vai crescendo, 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 crescendo e te impedindo o resto da vida. Então acho que agora seria legal a gente pensar também em atitudes que as pessoas poderiam tomar para começar a ter uma autoanálise legal. E até que eu quero chegar na resposta, o que tu acha de diferença entre a vergonha e o sentimento de humilhação, mas vamos primeiro falar um pouco para as pessoas o que elas podem tomar de atitudes diferentes. Acho que dentro do que você acabou de dizer, Yuri, eu acho que o primeiro passo é entender que a gente vai errar. Em qualquer momento da vida, humanos que somos, nós vamos errar. Bom, acho que aprender é um processo também, é um treino também, né? Ter diálogos internos de autocompaixão, mais generosos. Então, é muito comum para essas pessoas, por exemplo, que tiveram uma infância ali muito hostil, um ambiente muito hostil, que não puderam errar, aprender a se permitir, aprender a errar. Esse é um primeiro passo, ter um pouco mais dessa autocompaixão. Sei que é um processo difícil também, porque vai ser um processo de aprendizagem, mas entender que tá tudo bem errar. E assim, às vezes, muito legal o que você disse também, quando você falou quando somos adolescentes, eu percebo que tem pessoas que mesmo, né, um erro há muitos anos, ela fica, às vezes, ruminando. Então, entender, eu sempre digo assim, não seja o profeta do passado. Muito boa. É muito legal, muito boa. Né? Não seja profeta. Hoje você sabe que não deveria ter tido certas atitudes, não deveria ter se comportado daquela maneira, porque já aconteceu. Então você sabe qual foi a consequência, o resultado daquilo. Então não adianta ser profeta do passado. Aquilo já foi. É algo interessante pensar. O primeiro passo. Um segundo passo que a gente pode pensar também é uma exposição gradual. Então, vamos pegar o exemplo do Stories ali, né? Da caixinha que eu abri, que foi o recorde. Às vezes não precisa você já abrir a câmera de cara e começar a falar. Ou você pode, às vezes, abrir o seu celular, não necessariamente o Instagram, é uma rede, vai. Mas abre o vídeo e começa a falar com o vídeo de uma forma mais gradual. Vai percebendo seus trejeitos, como que você fala. Posta um stories também, só que não aparece, mas escreve. Tudo é um processo. Como eu disse, tudo é um treino. Entenda que você está treinando. Que ninguém, né, chegou assim, 100% pronto. Sim, eu adoro uma reflexão que as pessoas elas comparam muito resultados, mas comparam um pouco processos. Perfeito. Então as pessoas elas querem de alguma forma chegar lá, mas elas muitas vezes não querem fazer toda a escadinha, né? E a escadinha todo mundo começa do mesmo local. Ninguém começa sabendo falar magnificamente bem, né, nos stories. Algumas pessoas podem ter até um pouco mais de facilidade, mas ao longo do tempo elas vão se modelando e falando e mostrando de maneiras diferentes. E as pessoas elas querem já pegar o primeiro stories e falar assim, nossa senhora, já falei que nem fulano de tal, tô falando que nem ciclano de tal, mas não é nem assim. A pessoa às vezes está falando nos stories dela há 8 anos. Então a gente fala assim, nossa, mas ela tem 8 anos à sua frente de treinamento. E ela está, de alguma maneira, isso é muito legal, que eu adoro essa perspectiva também, que quando a gente aprende algo em alguma situação, quando a gente lê, quando a gente faz um curso, quando a gente aprende alguma coisa, a gente está muitas vezes consumindo em pouco tempo algo que demorou muito tempo para aquela pessoa chegar àquela conclusão. Dar aquilo para você. Então, quando a gente vai ler um livro, principalmente eu gosto desse exemplo do livro, que às vezes a pessoa demorou, às vezes, 30 anos
20 anos de pesquisa para chegar àquelas 100 páginas que você está lendo e que você vai compreender e chegar e falar assim, nossa, olha que incrível aquilo ali, eu posso aplicar aquilo ali, eu posso mudar alguma coisa, né, na vida em uma semana. Então, a ideia da gente, eu quero escrever um livro, eu quero fazer sei lá o quê, né, e comparar todos os resultados finais, é também nos dá o sentimento que a gente não é capaz, mas é porque a gente está comparando o resultado e não o processo, né? Compare e copie processos, não resultados, porque os resultados não são garantidos, essa é a realidade. A gente não consegue garantir nenhum resultado na vida, senão todo mundo seguiria o mesmo caminho, todo mundo teria tudo igual, né? Mas não é bem assim, né? Porque tem muitas variáveis envolvidas. Então isso é uma coisa muito legal também que as pessoas podem perceber. E até eu gosto muito dessa ideia. E eu comecei assim, Thaís. Eu falei, vou gravar os vídeos. Eu gravava sem postar. Ia lá, gravava e guardava o vídeo. E aí depois falei, não, agora vai pra rede. Aí foi pra rede, aí, não queria ver, não via minha entrevista, não via isso, não via aquilo, tava morrendo de angústia e tudo mais. Mas depois de um período de tempo, vamos melhorando, vamos fazer um investimento nisso, vamos falar melhor, vamos pensar de forma diferente, vamos ter o propósito muito claro do que eu quero ali. Ter essa pergunta muito clara antes de começar um vídeo, por exemplo, é o que eu quero daquilo ali, né? Tô falando só porque eu tô narrando minha rotina. Tá bom, beleza, então eu quero narrar minha rotina, ponto. Que também pode ser uma coisa mais simplista, às vezes, da pessoa fazer ali pra ir dessensibilizando essa aproximação, devagarzinha, tal, antes de realmente falar ou fazer aquilo que ela deseja, que é uma tática bem clara de comportamento, que você vai tirando da pessoa a sensibilidade, né, daquilo ali. A pessoa vai conseguindo interpretar que aquilo está tudo bem, que está tudo certo, né? Para você que tem vergonha, né, que quem está escutando esse podcast tem vergonha, por exemplo, de almoçar, de jantar sozinho, ir para um restaurante, por exemplo, que isso apareceu na caixinha, eu achei muito interessante esse exemplo. Às vezes fazendo essa exposição também, às vezes vai no lanchinho ali, um chazinho da tarde, vai sozinho, toma um cafezinho, coloca uma meta, vou suportar 5 minutinhos e sentir esse desconforto. Porque a gente cresce no desconforto. Então, ir fazendo essa exposição, às vezes não precisa nem pedir um café, mas senta ali alguns minutinhos, vai fazendo isso aos poucos. Sim. Porque não espera estar pronto, assim, sentindo super confortável. Vou chegar aqui, pedir meu jantar, ficar em paz, não preocupando com o que eu acho, né, que o outro está pensando de mim. Porque a pessoa necessariamente pode não estar pensando de você. Não necessariamente. E vai fazendo isso de uma forma gradual, até você conseguir chegar num restaurante, pedir o seu jantar, estar em paz, na sua companhia. E isso é muito evolutivo também, né? Digamos assim, é de evolução, aos poucos. Sim, isso é magnífico mesmo. E acho que vale essa pessoa também que está passando por esse processo, né? O que ela está muito apegada também às outras pessoas. O que isso tem a ver com ela? Qual a dependência que ela tem também no outro para a realização das próprias atividades. Não só do julgamento que ela tem, de medo de julgamento, dessa vergonha, né? Mas será que ela também está dependendo de outras pessoas para realizar a própria vida? Então isso também é muito intrigante de se questionar e pensar, porque às vezes está começando a ter uma dependência. E acho que é uma diferença bem legal ter uma dependência e uma necessidade, muitas vezes, do que é gostar, né? Então eu posso gostar muito de estar com outras pessoas, eu posso gostar muito de almoçar com alguém, por exemplo, mas eu não tenho uma dependência disso para almoçar fora. Então eu posso sempre preferir fazer isso. Eu gosto de viajar com outras pessoas, mas se eu precisar viajar sozinho, eu viajo sozinho, tá tudo bem também, mas é uma preferência. Então essas diferenciações que a gente vai construindo na vida, que é o querer, né? E o que é uma dependência ali emocional, muitas vezes, né? Então são coisas legais a gente pensar. Até para a gente começar a responder um pouco esse questionamento, que é algo que eu tenho pensado muito, né? Essa diferença entre o que é vergonha, o que é uma humilhação, o sentimento da humilhação. Né? O que tu acha, Isa? Acho que a gente pode pensar primeiro numa vergonha. A vergonha também sinaliza um pouco dos nossos limites internos. Opa, algo aqui ultrapassou meu limite. Então a gente pode pensar que tem uma vergonha que também é saudável, que ela sinaliza. Agora, essa vergonha que já é mais patológica, digamos assim, ela pode trazer esse aspecto da humilhação. Isso, é uma coisa muito legal. Isso, porque a vergonha ela também é um filtro social.
Ela é um filtro Exatamente. social. Então Super bacana. tá muito ligado com essa desvalorização, né? Minha desvalorização, uma desvalorização condicionada ao meu autoconceito, Uhum. à minha autoimagem. Então, esse sentimento de me sentir humilhada, de sentir que eu sou muito desvalorizada, Uhum. que eu não tenho valor. Sim. Então, a humilhação vem muito desse lugar. Eu não tenho valor. Sim. Então, eu condiciono muito para o outro meu valor pessoal. É como se eu dependesse disso. Sim. Então, assim, eu não reconheço o meu valor, mas eu coloco ele na mão de outra pessoa. Então, a pessoa pode me dizer quem eu sou. Uhum. E eu acho que é aí que Então, eu pega o acho que ponto. essa emoção, né? Esse sentimento de humilhação está muito condicionado a esse tipo de vergonha. Esse tipo de pensamento, de processo cognitivo, literalmente, de o outro determina o meu eu, né? Isso é muito complexo, muito complicado, mas as pessoas precisam cada vez mais se responsabilizar mais pelo teu próprio eu, né? Do que dar essa responsabilidade ao próximo. Porque quando a gente dá ao próximo, a gente está sujeito a passar por milhares de situações negativas. Milhares. Porque o próximo não pensa igual ao meu eu. O próximo não necessariamente vai zelar como eu zelaria pelo meu próprio eu. Então, são diferenças que têm que ser muito claras para as pessoas. E uma coisa que é muito comum, né, e as pessoas também precisam compreender de forma muito clara, que toda vez que a gente vai iniciar algo novo, a gente vai passar por isso. E é uma passagem, que é a ideia do quero comparar resultado, mas não quero comparar processo. Então, é uma passagem. Então, eu vou passar pelo sentimento de humilhação. Eu vou passar pelo sentimento, muitas vezes, de ter uma vergonha, porque é uma passagem para eu chegar em algum lugar, né? Não é um determinante. Ele não deve ser um determinante. A gente vai ter que superar este processo, porque toda vez que eu inicio algo novo, eu estou numa posição diferente do que o local que eu já conheço. Sim. Então, se eu sou o mestre dos magos, né, a pessoa muito boa em falar inglês, eu vou aprender agora italiano, eu vou ter que começar do zero, apesar de estar na mesma gama, né, de línguas, por exemplo. Então eu vou começar do zero. Então eu vou passar sentimentos que eu, nesse local do inglês, eu não estaria mais acostumado a passar. Porque no inglês eu já estou super consolidado e assim por diante, né? Mas quando eu começo uma coisa nova, eu vou passar por isso, vai me gerar estresse, inclusive vai ter um podcast de estresse, mas a gente vai passar realmente por isso e vamos transitar cada vez mais para que a gente consiga algum bem-estar. Mas a gente vai ter que enfrentar, não tem jeito. Sim. Eu digo que querer o gelinho, mas não querer encher a forminha. Exato. É mais ou menos isso. Então, às vezes, assim, eu quero o gelinho pronto, mas encher a forminha, que é o desconfortável, eu não quero. Vai ter que passar pelo desconforto. Vai ter que passar por isso. Isa, muito obrigado pelo podcast. Foi super bacana. Agradeço demais. Acho que você tem que voltar. Acho que até para o pessoal agora só fazer um compilado. Então a gente passou por diversos temas ali. O que é uma emoção? O que é realmente emoção envolvida na vergonha? Quais as crenças que a gente vai construindo? Da onde surge? Né? Que é muitas vezes na infância ali, onde a gente tem situações desgastantes. A gente vai construindo um formato de pensamento e comportamento que vai nos reforçando cada vez mais a isso. Durante todo esse processo vimos também ali, batemos um papo, putz, o que está interferindo, onde estão as maiores vergonhas atuais, né, que é essa dos stories e tudo mais, como é que a gente pode fazer esse processo. Chegamos aqui até um racional um pouco mais claro sobre essa diferença entre vergonha e humilhação, essas comparações que a gente faz o tempo todo, do eu e do outro, né, como é que o eu nos julga. Então eu acho que foi bem legal. Você quer falar mais alguma coisa só pra gente finalizar? Quero só agradecer. Foi ótimo. Gente, façam como eu. Enfrente a vergonha, enfrente o desconforto da exposição, né, que vale a pena. Bom, não ficar nesse ciclo. A gente acaba que depois, assim, quando você se expõe, por exemplo, né, no meu caso aqui, estou me expondo, dá aquele alívio de, tá, sempre pode ser melhor. Como eu disse, do treino. Mas pelo menos depois não dá aquela vergonha do, não deveria ter feito, né? Então não reforça esse ciclo. Então se exponham, entendam o porquê, né, do que você faz, qual que é esse propósito, qual que é esse motivo maior. E aos poucos, respeitando seu tempo também. Sim, sensacional, Isa. Muito obrigado por ter participado aqui. Também queria agradecer a todos os nossos ouvintes por dar like, compartilhar, fazer comentários. Quem quiser fazer comentários, fazendo algumas perguntas, depois a gente sempre vai respondendo com outros podcasts, com outros vídeos.
Obrigado por tudo. Qualquer dúvida, estamos por aqui. E um grande abraço para todos. Tchau, tchau, gente.